Olá, pessoal. Sou o Rodrigo Seco. Estou aqui para moderar um bate-papo entre mulheres, tá? Aqui na minha esquerda eu tô com a Alva, a Beth e a Verônica. Uhum. Sejam bem-vindos a esse bate-papo de empreendedorismo feminino. E aí eu quero saber de todas aqui, né? O que motivou, Alva, a você empreender e como é que foi o início da sua trajetória? Fala um pouco aí de você como Eu empreendedora. comecei a empreender porque eu quero ficar rica, simples assim. E tipo assim, eu não vou ser bem sincera, eu não gosto de ter alguém tentando mandar em mim, eu já trabalhei em shopping. E tipo assim, eu nunca vou esquecer uma gerente minha falando na minha cara assim: "Eu pago o seu salário, e eu ganho 10 vezes mais do que você", entendeu. Então quando eu sofri esse assédio moral, me deu uma virada de chave, eu falei: "Cara, eu não quero ser assim e eu não quero ser assim com os meus funcionários no futuro". Então, isso foi o meu combustível para correr atrás das coisas que eu almejo. Beth, como é que foi o início da sua trajetória como empreendedora? Bom, eu acho que eu costumo brincar que eu falo que eu já comecei a empreender do berço, porque meu pai sempre foi comerciante, meu pai sempre trabalhou com vendas, e eu gostava muito e passei a seguir os passos dele, e de lá para cá eu não parei mais. Sempre fez o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. Verônica, você é professora há muito tempo, né, muitos anos, lecionou, foi coordenadora de uma faculdade, inclusive, de muito renome aqui no Rio de Janeiro, É. né? E como é que foi essa virada de chave? Eu falei assim, agora eu vou empreender. Então, eu sou uma pessoa que eu consigo, vamos dizer, dançar conforme a música. Aparecem as oportunidades e eu vou junto. Então, o meu primeiro empreendimento foi uma uma firma de esquadria de alumínios. Aí depois a gente abriu um ateliê de boneco de pano, porque minha mãe tinha um ateliê no fundo do quintal. Eu saí do naquela ocasião, eu saí da natação e fui trabalhar com ela, e depois eu conheci meu marido, era dentista, a gente abriu um clube de saúde dentária, aí depois a gente se mudou do Rio, foi para Penedo, aí abrimos uma padaria, aí e a gente eu fui indo. Aí quando eu voltei de Penedo, eu voltei para o esporte, aí eu fui trabalhar na confederação, fui fazer mestrado, e aí começou a minha carreira acadêmica, mas eu tive que abrir alguma organização do terceiro setor. E aí eu fundei o Semente do Esporte, que eu tô com ele até hoje. E aí, 17 anos, 17 anos esse ano, em agosto, olha que bacana. dia Alva, 15. né, nessa sua vida, desde essa virada de chave, né, você teve aí, pelo que eu percebi, um incentivo daqueles que a gente leva para a vida, Sim. né, toda, né? Então, eu quero saber assim, depois disso, né, quais são os maiores aprendizados que você teve na sua vida já empreendedora? Não ser soberbo, aprender a ser um gestor em todos os sentidos, não é apenas só sobre ganhar dinheiro, é sobre como você tem que usar o dinheiro com inteligência, porque às vezes você vê tanto dinheiro na sua vida que você não sabe lidar com aquilo, e muita gente quebra por conta disso. Eu quebrei meu primeiro negócio porque eu não sabia gerir. Então, eu precisei errar para não cometer os erros do futuro. Beth, os Bom, seus auges de. eu tenho uma vida de altos e baixos, né. Quando eu comecei a trabalhar de verdade, o meu pai tinha uma fábrica de saco de lixo. Era uma recuperadora, e depois, a partir do momento que ele passou a querer galgar mais viés, né, ele começou a fabricar o saco de lixo, que hoje é o que a gente conhece como Salix, tem muita gente que conhece. Então, mas foi um empreendimento que apesar de ter tido 40 anos praticamente, foi um empreendimento que, assim, a gente teve que parar com ele, porque a gente cresceu sem saber crescer. Então a gente teve que parar. Meu pai hoje já tem 90 anos, mas a gente já parou há algum tempo, e por isso que, como eu sempre gostei do comércio, eu sempre gostei dessa coisa de compra e venda.
Aí eu criei a QG, distribuidora de material de limpeza, agora ela já está com 3 anos. Verônica, nesses 17 anos de Semente do Esporte, você traz consigo, né, um, um aprendizado? E qual seria? Ah, é um aprendizado muito grande, porque quando a gente começou, em 2008, eu trabalhava na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, eu trabalhava no Sesc Rio, capacitando voluntários, e naquela época eu trabalhava em vitrines, aonde eu estava eu era muito vista. Então era um modelo de trabalho muito fácil, muito simples, todo mundo me via e as pessoas confiavam em mim, porque eu trabalhava lá, então eu era muito procurada e a gente tinha tudo com muita facilidade. Aí depois eu fui trabalhar como coordenadora da graduação em Gestão do Esporte na faixa, e aí de lá, quando eu saí de lá, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, eu retomei o Semente, e aí eu retomei sozinha. E aí foi totalmente está sendo totalmente diferente, um grande desafio. Mas, então, você, nessa jornada que você acabou de nos contar, em algum momento, em alguma ocasião, em alguma história, em algum fato em que você se sentiu, eh, você precisou provar mais só por ser mulher, que alguém subestimou a sua capacidade por ser mulher? Olha só, Rodrigo, eu fui treinadora de natação muitos anos. Era eu e 80 homens, mais ou menos, pelo Brasil afora. Então, que eu tenha, assim, na mente. Agora, eh, isso dá uma experiência fortíssima da força da sociedade com relação à palavra do homem e da força da sociedade com relação à palavra da mulher, que naquela ocasião, década de 80, era bastante diferente entre uma e outra. Mas eu não sou uma pessoa de me render. Então, eu prefiro discutir, eu prefiro reclamar, eu prefiro dizer que está errado, que não é por aí, e vou seguindo. Então, hoje em dia é muito fácil, muito simples. Beth, na sua jornada, antes e depois da QG, em algum momento você se sentiu desprestigiada ou até um certo preconceito com relação às suas capacidades profissionais por ser mulher? Não, eu nunca sofri esse tipo de preconceito, sabe, essa coisa, eu nunca senti. Sempre procurei me posicionar, não dar muita chance para esse tipo de coisa e também nunca fui de discutir, mas graças a Deus não precisei. Alva, Diga. É a mesma pergunta? Sim, você é uma menina jovem, sim. né? Tem agora, vamos dizer, já teve bastante experiência antes, né? Vamos dizer, com CLT e agora com empreendedorismo. Em algum momento, e nessas duas oportunidades, acredito eu colocando isso, você já precisou, você já sentiu que o fato de ser mulher, você precisava provar mais? Sim. Acho que toda mulher em algum momento da sua vida já passou por isso. Seja no trabalho, seja fazendo alguma coisa, né? Tipo assim, já teve conversas assim, tipo, você falando do seu ciclo menstrual, um homem interromper, querendo explicar uma coisa que só a gente sabe. Entendeu? Então isso acontece, né? Sempre existe pessoas que querem nos silenciar, né? O negócio é que nós mulheres a gente não pode silenciar, não pode deixar ninguém silenciar a gente. Beth, e a minha pergunta já foi feita, tá lá, mas eu vou só repetir para você se Uhum. concentrar. Né, na sua trajetória, seja antes ou depois do empreendimento, numa época que você ajudava seus pais, fazia, né, uma função dentro da sua empresa familiar, ou agora, né, como já empreendedora na QG. Em algum momento você pensou assim, dos desafios específicos que a vida dá, independente da questão feminina ou não, já pensou em desistir? Não, em desistir eu nunca pensei. Eu fiz alguns movimentos até de mudar o curso, mas desistir não, isso nunca passou pela minha cabeça. Verônica, você contou agora uma trajetória. A gente, eu costumo dizer que cada ser humano é um livro,
né, algumas enciclopédias. Você tem vários capítulos aí que você contou agora. E é engraçado que você falou: fiz isso, fiz isso, fiz isso, depois fiz faculdade. Depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado. É, eu posso dizer, eu estaria usando muito, não sei, se cada passo desse foi uma desistência ou o que foi? Foi uma exploração, né? Você já pensou em desistir em algum momento e começar uma nova coisa? Às vezes, você percebe que aquele caminho que você está indo não é o caminho fantástico que você curtiria ir. E aí você muda de caminho. Mas eu nunca me senti uma desistente, entendeu? Eu me sinto uma pessoa que vai percebendo melhores oportunidades. E aí eu vou seguindo. Eu, como a Alva, por exemplo, eu também não curto receber ordem. Não é minha praia. Eu gosto de decidir o que eu vou fazer. Mas eu tenho muita gente que interfere nas minhas escolhas, vamos dizer assim. Às vezes, é lógico, você tem família, tem amigos, aí você ouve os amigos, ouve a família. Mas, mas fora disso, não é muito o meu estilo. Alva, é, você colocou aqui pra gente, né, sobre a sua antes da você teve um capítulo da sua vida em que te deu um insight, né, que Sim, aquele ensinamento da mudança de chave. sim. Você em algum momento sentiu que você desistiu ou aquilo te motivou a ser algo melhor? Então, eu não acho que é um desistir, eu acho que é aquilo. Você não é obrigado a se submeter a muitas coisas, né? Porque eu vejo que muita gente é escravo do dinheiro, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi em algum momento, né? O dinheiro é importante, mas a gente não precisa se submeter por causa disso, principalmente a nossa integridade, a nossa moral, entende? Principalmente alguém que humilha você, entende? Então, tipo assim, isso mexe até com a nossa autoestima. Olha quantas pessoas aí têm um monte de transtorno por conta de trabalho, né? Então, tipo assim, eu não acho que é desistir. Eu acho que às vezes a gente tem que largar de mão certas coisas pra gente conseguir coisas maiores. Mu- Ou Mudar um pouco o rumo, né? Não é Encerrar virar questão um ciclos é de pouco a importante. desistir, página, não trocar é? um pouco o Porque livro? Sim, ninguém, o ser humano não é engessado. Né? Isso não exatamente. quer dizer desistir ou, não, não deu certo. Não, a gente simplesmente mudou, fez um atalho, mudou um pouco o curso das coisas. Isso É. não significa desistir. Encerrar ciclos é importante. É, isso mesmo. Muito Beleza. importante. E saudável, né? Saudável. O, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma frase, uma palavra, ô Verônica, uma palavra. E aí eu queria que você associasse essa palavra com a sua vida empreendedora. A palavra é disciplina. Muito boa. O que significa para você disciplina na sua vida empreendedora? Um dos melhores fundamentos para ela poder avançar com sucesso. Sem disciplina, não há como você seguir em frente e obter resultados E desejados. como é que você aplica essa disciplina no seu dia a dia? Então, ainda há pouco eu estava falando como eu aplico a disciplina. Eu moro com meu filho, ele tem 30 anos, então a gente combinou um esquema de organização familiar, que cada um tem suas atribuições. Então, durante a manhã, eu faço atividade física, eu cuido do almoço, eu que faço almoço, eu que faço compra. A partir das 2 horas eu trabalho. E aí não nada vai me interromper, a não ser hoje, que é quarta-feira, que eu começo ao contrário. É. E mas fora isso, nada me interrompe. Aí eu vou até o final do dia, até onde eu consigo ir. Alva, seguindo no mesmo a pergunta, colocando um pouco daquilo que você nos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito que aquilo que você traçou para a vida de você, para sua vida, tenha sido relacionado a um foco que você almejou lá na frente. Sim. Como você vê que a disciplina pode fazer você chegar lá? Bom, a disciplina é você fazer algo, às vezes, até que você não quer, mas você precisa manter isso para você
concluir algum objetivo. Então a disciplina é essencial, né? Eu assumo, eu não sou disciplinada assim pra. Eu já fui, né? Assim, pra fazer exercícios e tal. Mas no trabalho, eu sou uma pessoa extremamente focada, entendeu? E eu não vou descansar até conseguir o que eu quero. Beth, é, eu vou descrever a Beth da seguinte forma. Beth tem um hábito, né, que eu acho que requer uma disciplina e requer uma coisa que a gente chama de superação. Beth pedala. É. E na hora de pedalar, você tem que acordar cedo, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, e você tem que deixar a tua bicicleta tudo funcionando, Uhum. e você traça sua rota, e você cansada, você tem que seguir sua rota. Fazendo um paralelo aí com a QG, né? Como a disciplina, né? Como é que você trata você trata da mesma disciplina, né? Pergunta interessante. E como você lida com isso na sua vida empreendedora? São 2 focos diferentes, né, porque, eh, a dis a o pedal para mim, é claro que eu tenho que ter disciplina e tudo, mas o pedal para mim é sei lá, é um prazer, assim, que eu não consigo nem descrever. É uma coisa que me faz muito bem, né, então, óbvio. E aí, né, uma vez eu escutei de uma pessoa, eu sou uma pessoa muito displicente com meus carros, mas demais. E aí minha bicicleta não. Bicicleta eu limpo, lavo, guardo ela lubrificada e tudo, porque é uma coisa que está no meu coração, né. E a QG é assim, eu lido com ela, com esse empreendimento que eu fiz, dessa coisa que eu decidi, eu lido com a QG com o mesmo amor, porque é como se fosse um filho, sabe, e a bicicleta é a mesma coisa. E como, Beth, aproveitando, como é que você, primeiro, se há um desafio de você conseguir lidar da sua vida profissional com a pessoal e como você lida com esses desafios? Olha, a verdade é que com 64 anos eu já não tenho mais esse tipo de preocupação, né. Não tenho, essa não é uma preocupação para mim. Então, para mim é uma coisa que é natural, eu não tenho grandes desafios em relação a isso. Filhos, Eu tenho netos, parentes. eu adoro os netos, se eu pudesse eu parava de fazer tudo e ficava só cuidando dos netos, mas eu não posso fazer isso ainda. Mas é isso, o trabalho é uma coisa que para mim é natural. Alva, no seu dia a dia, como é que você lida com essa rotina entre a sua vida profissional e pessoal? Ó, eu não tenho uma rotina ao certo, né? Eu faço, tenho um gerenciador de tarefas, boto os meus objetivos e vou vendo o que eu vou fazendo, né? Mas é aquilo, eu gosto de funcionar de uma seguinte forma. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, eu me tornei uma pessoa muito diurna, então eu gosto de acordar bem cedo e fazer tudo o que tem que fazer, entendeu? Para mim amanhã é essencial, né? Agora que eu sou membro do BNI, então eu acho um horário excelente, 6h30 da manhã, para todo mundo se reunir, porque eu consigo fazer as coisas e eu consigo produzir mais ainda, né. Então, acordar cedo pra mim, eu acho que é o meu arroz com feijão, sabe. E eu vou seguindo, porque, tipo assim, você seguindo muito uma rotina e ficando ali no preto e branco, né, às vezes a tua mente não funciona muito bem. Eu sou uma pessoa ansiosa, então se eu ficar ali fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, eu fico um pouco, vamos dizer assim, estressada. Ô, Verônica, existem alguns princípios, né, que algumas culturas, como a cultura japonesa, ou como os monges, mais duas características até profissionais, eles são bem características, que é a cultura militar e a do esporte, né, que é a questão da disciplina, né, tudo isso da disciplina. É E verdade. faz com que a gente tenha uma rotina, né? Eu sempre falo de alguns esportistas dizendo da rotina que ele tem que ter para conseguir manter os seus objetivos. Na sua vida pessoal, essa rotina do esportista, isso também é, é, há também a mesma grau de exigência ou na sua vida pessoal você tem uma rotina um pouco mais liberada? Como é que Flexível. você faz para lidar
com a sua rotina pessoal e da sua rotina profissional? Então, a minha rotina pessoal, eu faço várias atividades diferentes. Eu remo em canoa havaiana, eu pedalo, eu nado e eu faço musculação. Mas eu não faço tudo isso no mesmo dia, então eu alterno esses dias. E aí, durante esse meu horário que eu tenho da manhã, que é o que eu faço atividade física, eu tenho que estruturar de acordo com os horários disponíveis. Quando eu vou remar bem cedo. 5h30 da manhã eu levanto, porque eu tenho que chegar lá, na canoa, onde sai toda a equipe. Mas quando eu vou nadar, o horário da piscina já é disponível para mim, é outro. Então eu já nado no horário disponível da piscina. A mesma coisa acontece com a academia de musculação e não acontece nada com a bicicleta, porque ela é minha, eu saio a hora que eu quiser. Mas de qualquer maneira, durante esse horário da manhã, eu disponibilizo para fazer o almoço, cuidar da cozinha, ver a minha parte na casa e fazer a minha atividade física. E ela não tem um horário específico, mas é durante a manhã, na etapa da manhã. E à tarde eu vou trabalhar. É assim que eu me organizo. Sua agenda tem a parte dos minutos, dos segundos, né, Não, para poder nem organizar tanto, tudo, mas tudo é bem bonitinho, organizada. bem organizadinho no tempo Até para, porque a minha equipe é bem enxuta, olha, então eu tenho que funcionar. perfeito. A Alva, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu já sei a resposta. Mas vai que eu me surpreenda, né? Eu acho que a Alva, pegando a característica de algumas respostas, ela faz uma vida que não permite que pressione ela. Você se sente pressionada, Alva, no seu trabalho, no dia a dia? Eu vou te falar, eu não funciono muito bem sob pressão, né. Eu acho até, tipo assim, tem gente que fala assim: "Ah, todo mundo tem que funcionar bem sob pressão". Eu não funciono. Eu prefiro fazer as coisas de acordo como dizer assim, de acordo como a música está tocando, entendeu. Se uma pessoa tenta me pressionar, liga um mundo em mim, literalmente, com todo respeito, eu vou cagar pra essa pessoa, entendeu. Tipo, prova do Detran, fui fazer prova do Detran, o cara me pressionou, reprovei. Aí eu peguei uma moça muito mais tranquila, na segunda prova eu passei, entendeu. O cara ficou olhando ali, vai ficou falando: "Ah, você só tem isso aqui, você tem que". Morreu, aí morreu mais uma vez, reprovei. Então, tipo assim, tem gente que não funciona sob pressão e tá tudo bem, entendeu. Qual a necessidade de você pressionar uma pessoa? Às vezes as pessoas ficam pressionando e você não faz um trabalho bem, você não faz um trabalho perfeito por causa da pressão. Então, eu acho que se você tem uma comunicação boa, você não precisa fazer isso. Beth, quantos anos, Beth? 64. Você falou isso algumas vezes aqui. 64. A vida ainda te pressiona para você ter sucesso, para você ter alguma coisa? E como é que você lida se você tiver essa pressão aí na sua rotina? Eu tenho uma questão, eh, que a ida a idade traz coisas boas e coisas ruins, né. Eu sempre tive muito problema de foco, quando eu era criança, garota, adolescente e tal, sempre passei a minha vida toda, mas sempre com aquela dificuldade da falta do foco e isso. E isso piorou com a idade. Então hoje eu tenho que fazer muito esforço, muita coisa para poder conseguir seguir sabe, um cronograma, alguma coisa assim. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas lido bem, a gente vai aprendendo as coisas, né, vai criando mecanismos para que as coisas aconteçam como a gente quer. Verônica, você, eu imagino que você lida, né, você tem uma ONG, né, Semente do Esporte. Acredito que há um pensamento coletivo da sociedade, claro, na minha opinião, tá? Que ONG, se der certo, deu. Mas ao mesmo tempo você tem compromissos, até suas expectativas na cabeça daquilo que você quer criar, daquilo que você quer fazer. E no meu caso, eu digo até diferente do que talvez que a sociedade talvez enxerga para uma ONG. O tempo paga um preço muito caro para aqueles que precisam de ajuda e que se você não tiver ali a tempo, às vezes você não consegue ajudar uma pessoa e essa pessoa, ela sem essa ajuda, ela segue caminhos que talvez ela pudesse ser salva se chegasse a tempo.
Como é que você lida com essa pressão do insucesso quando você tem esse insucesso ou da expectativa de tentar salvar alguém e não conseguir? Então, com relação a tentar chegar com alguma ação, porque a gente tem uma ONG, que é o Semente do Esporte, e o que que acontece quando a gente não consegue chegar a tempo para para levar um benefício para alguma parcela da sociedade? Acontece que no início isso foi uma pressão enorme sobre a minha mente, mas com o tempo a gente vai aprendendo, e o que eu aprendi é que você uma ONG, ela é uma instituição do terceiro setor e o que ela vem promover é responsabilidade social. Responsabilidade social é uma necessidade a ser implementada e compreendida no nosso país. Como a gente entende responsabilidade social, qual a percepção que a sociedade tem disso, qual o envolvimento real, porque o terceiro setor foi criado para complementar o que o primeiro setor, que é o setor público, e o segundo setor, que é o setor privado, não conseguem dar conta. Então veio o terceiro setor. Só que o terceiro setor não vende produtos e não gera renda. Então, se ele não gera renda, como ele vai? Ele tem braços, mas ele precisa de dinheiro para funcionar. Por que precisa? Porque é necessário que você atenda a demanda da sociedade que não é alcançada pelo primeiro e pelo segundo setores. Então, não é uma pressão, mas é uma necessidade, um entendimento muito grande da necessidade de que a gente tem que construir um olhar mais significativo, mais enraizado, mais profundo na nossa sociedade sobre a responsabilidade social. Alva, uma das coisas que eu acho que uma das características, além da disciplina que a gente já comentou aqui, entre outras que a gente está colocando aqui para até o público mais feminino, existe uma coisa que é chamada foco. Né? A gente Sim. precisa ter foco, a gente ter objetivo, a gente muitas vezes cria uma expectativa na nossa cabeça daquilo que a gente quer ser, e às vezes a gente acha que a gente não está, vamos dizer, dando conta do recado. Né? Você já teve um pouco disso, né, de síndrome, né, ou síndrome da impostora, né? Como é que você superou isso? Você já teve isso? Sim, já tive, principalmente no ano passado, né? Eu não achava o suficiente, né? Na época, eu sou casada, né? Minha esposa estava fazendo TCC e ao mesmo tempo a gente estava tendo outros trabalhos, né? E aí, ao mesmo tempo, como ela estava fazendo TCC, eu falei assim: segura a onda aí, foca pra terminar a faculdade. Eu cuido da casa, cuido do trabalho. Aí, ao mesmo tempo, minha mãe quebra o braço, né? E eu sou filha única de parte de mãe, e aí eu tive que cuidar da minha mãe, cuidar da casa e cuidar do meu trabalho. E eu achava que não era suficiente, né? Eu parei o quê? No psiquiatra, né? Eu tive que tomar remédio, eu fiz uma terapia pra lidar com a ansiedade, porque eu tive crise de ansiedade, né? E com a terapia eu fui entendendo que eu sou suficiente sim, não sou perfeita, mas eu consigo chegar onde eu tenho que chegar. Então, as pessoas que tenham isso, procurem uma terapia, procurem entender o que está acontecendo, procure se analisar, né? Porque às vezes você faz uma autossabotagem, aí você estraga uma relação, você começa a dar errado no seu trabalho, e às vezes o problema às vezes é mínimo, entendeu? Então a terapia ela abre muito a mente, né. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá tendo uma mente aberta pra terapia, então um beijo pra minha psicóloga, né. E, Todo enfim, psicólogo merece um beijo. eu passei por alguns, né, É. mas essa minha psicóloga que eu tô com ela há quase 2 anos e meio aí, ela me ajudou a ter uma visão muito boa com as coisas, entendeu. Então, eu acho interessante, se alguém passar por isso, procurar ajuda em primeiro lugar. Porque a gente tem que se amar primeiro, né. Porque se a gente não se amar, como que a gente vai amar o próximo? O mundo, em alguns momentos, Verônica, cai nas nossas costas, né? Sim. Em algum momento, quando o mundo caiu nas suas costas, quando todo mundo estendia as mãos. Outro dia eu botei lá, né, uma frase com relação a gente ser forte, né? Que o É, mundo estende as mãos, você você busca dar as mãos para todos aqueles que estendem a você,
e você demonstra força para carregar a si própria e a ele, a todos esses. E aí você, em algum momento, você sentiu que não daria conta do recado e se sentiu assim angustiada, talvez de não conseguir se carregar, se levar. Então, já me aconteceu sim. Já me aconteceu de eu me sentir angustiada, de eu achar que, poxa, que sobrecarga, que peso, que tempo, mas eu acredito muito em Deus, Amém. muito. E aí de noite eu, poxa, antes de eu dormir, eu converso com Deus e eu peço a Ele que me renove, porque eu preciso acordar zerada para começar de novo, porque não acabou. E Ele faz isso, então, e eu acredito. Sensacional. Beth, 64 anos. É, Quantos filhos, Beth? Um só? 2. Duas filhas? 2 filhas. Em algum momento lá atrás, agora acho que não, acho que agora a Beth está pedalando bastante, então está sempre tranquila. É. Mas em algum momento você se viu numa posição de insuficiência? Nossa, várias vezes. Eu acho que isso é uma característica, e eu não quero ser machista nem nada, mas essa é uma característica das mulheres, porque as mulheres, de uma maneira ou de outra, acabam assim, tá mudando. Eu percebo que isso muda, porque você vê, eu tenho 2 genros, todos 2 ajudam as minhas filhas, ajudam não, porque esse negócio de ajuda é a pior coisa que tem. Se responsabilizam Participam. também, participam, sabe, cada um na sua, possibilidade, mas participa. Na Assim, lá para trás, era muito, muito mais difícil do que é hoje. Então você acaba absorvendo várias coisas, várias situações, várias responsabilidades que tem hora que você não dá conta. Tem hora que você não dá conta. Então eu E tá acho que tudo isso bem. e tá tudo bem, entendeu? Só que a gente, quer dizer, eu não posso falar por todo mundo, mas é uma coisa que acontece muito, a gente acaba se culpando. E aí você começa a se sentir como se fosse uma pessoa, uma impostora, que você está assim, você está se colocando num lugar que você não tem capacidade. Não. É assim, a quantidade de responsabilidade é que é muito alta. Sim. Então isso acaba ficando essa sensação de que eu estou errando, que eu não estou fazendo a coisa certa. Ninguém consegue fazer tudo certo na hora certa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E a idade traz isso. Ó, e a pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta extremamente objetiva. Uhum. Eu só não sei da Alva, mas por isso que eu vou começar pela Verônica, depois com a Beth, Aí e eu você vai pegar só. quero conhecer o da Alva, porque eu não sei. Essa aqui, a Verônica já falou, a Beth já falou, a Alva não. A Alva, eu já tentei puxar. Verônica, é, nesse dia a dia nosso, nesse corre, nesses objetivos, nessas coisas todas, que você faz? Quais são seus hábitos? Quais são seus hobbies para que você consiga renovar suas energias, né, e seguir em frente no seu foco? Então, eu não falei ainda, porque eu vou falar, não está na pergunta, mas eu vou falar. Eu tenho 70 anos. Aos 70 anos, fiz esse ano, você já aprendeu alguma coisa, um pouquinho pelo menos. Aí eu acredito em Deus. Então, dependendo do dia, eu converso com Deus. Dependendo de como eu esteja, eu pego meu violão, vou tocar violão, adoro tocar violão, canto. Dependendo, eu não curto muito televisão não, não gosto. Não tenho paciência. Mas converso com meu filho, porque ele é dublador e ele tem um monte de histórias para contar. E ele adora falar. Então a gente conversa quando quando a gente tem tempo de se encontrar para conversar. E e gosto de bater papo, adoro bater papo. Olha que Amo graça. viajar. Nossa, muito. E Beth, o que te faz recarregar suas energias para que você mantenha o foco, mantenha o equilíbrio, mantenha a disciplina, como a gente já falou aqui? Eu acho que é um pouco bem parecido com o que a Verônica falou. Eu acho que a gente tem que buscar as coisas que são prazerosas para a gente, que é sempre uma válvula de escape. Hoje a minha válvula de escape mais importante perdeu pela. Antigamente era só a bicicleta. Agora ela está em terceiro lugar, porque eu tenho 2 netos. Então eles com certeza estão na frente, mas assim, disparado,
disparado. Então, esse é o maior prazer que eu tenho hoje, assim, aproveitar, né, todas as etapas que eles têm. Eu tenho uma menina e um menino, está vindo outro menino aí também. Então, esse é um dos prazeres maiores que eu tenho nesse momento. Mas a bicicleta ainda tem lá não está lá em cima, mas ainda é muito importante. E eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de papear. Eu estava falando que esse sábado eu saí para pedalar, pedalei 1h30 e fiquei de conversa fiada na loja de bicicleta 2 horas. Não, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente ficou lá batendo papo, jogando conversa fora, e eu me permito sempre isso, porque eu acho que é uma coisa que recarrega as energias da gente. Alva, a expectativa da pergunta, né? É O sobre que te hobbies. desliga para depois você se ligar no seu foco? Eu não vou negar você, eu também procuro muito Deus, né? Eu sou católica praticante, né? Então, tipo assim, meu domingo pra mim, acordar cedo e eu assistir a missa, geralmente eu assisto muito pela televisão, né? Vejo pela TV Aparecida. Então, me conectar com Deus, pra mim, é o meu pilar importante. Agora, o meu segundo pilar é o meu futebolzinho, né? Olha, Assistir futebol. Sou torcedora do Real Madrid, né? Aqui no Brasil eu torço pelo Fluminense, né? Mas o Fluminense tá me decepcionando ultimamente. Real Madrid também, né? E gosto muito de assistir futebol inglês, né? Graças a Deus o Tottenham tá indo pra final da Europa League. Eh, Sou uma grande amante de café, né? Tenho vontade de fazer um curso de barista, então é uma válvula de escape, café. Inclusive, ultimamente estou bebendo em excesso também, né? Dá uma maneirada. E, tipo assim, viajar, principalmente dirigir. O que eu mais amo é dirigir. Pegar a estrada, dirigir por aí, é uma grande válvula de escape pra mim. aqui nós temos 3 empreendedoras, né? Então temos até gerações diferentes também, né? E setores muito diferentes, né? Uma do setor da limpeza, uma talvez da beleza, se eu possa dizer assim, Sim. né? E nós temos uma ONG. Então eu queria saber, para esses 3 setores praticamente, apesar de ser, como a gente disse, da venda todo mundo vende, né? Mas são vendas de formas diferentes, né? Que estão vendendo uma parte do utilitário, né? Uma coisa mais dia a dia, uma coisa da estética, e aqui a responsabilidade social, né? Quais são as estratégias de marketing e posicionamento, Alva, que você acha que mais funciona para você na sua empresa? Eu uso muito boca a boca também, né? Ele é muito essencial. Acho que uma empresa é muito nova, né? Muita gente não conhece, né? Então, eu vou ser bem sincera o que eu fiz, né? No show da Lady Gaga, eu peguei os meus óculos e fui na rua vender e apresentar meu trabalho. Coloco tag perfumada, cartão ainda não tenho, né, mas eu uso tipo um pingentezinho e vou nos condomínios, né, por exemplo, condomínio do meu prédio, jogo, boto na maçaneta, vou no condomínio do meu amigo, boto, e é assim que eu vou conseguindo os meus clientes, né. Então, tipo assim, ainda eu sei que eu posso melhorar mais o meu marketing, mas desde os tempos que eu trabalhava até vendendo skin CS, foi conversando e chegando nas pessoas. O Beth, daquela experiência que você, né, no caso, a gente está falando aqui agora de material de limpeza, né? Todo mundo usa material de limpeza, né? Mas de alguma forma, se eu posso estar errado, né, todo mundo gosta de um ambiente perfumado, mas ninguém reserva dinheiro para comprar material de limpeza, né? E aí você vende material de limpeza, que é uma coisa essencial para nossa vida, dia a dia, você não vive sem material de limpeza. Qual é a melhor estratégia de marketing para que você possa se posicionar bem, né, e vender nesse setor? Bom, vamos lá. Eu acho que hoje em dia, ninguém pode abrir mão de rede social, ninguém pode abrir mão de fazer propaganda no Instagram, ninguém pode abrir mão, quer dizer, ninguém. Estou falando do meu segmento, né? Muito difícil você tem que ter um site para divulgação, um trabalho de divulgação em rede social, assim, essas coisas é muito importante. Mas
sim, na minha experiência, hoje, com a AQG, o que mais gera frutos para mim é o que a gente chama de boca a boca. É aquela que você comprou comigo, você ficou satisfeito com o meu trabalho, você ficou satisfeita com a maneira como eu faço a abordagem, e aí a pessoa vai: "Ah, tem um outro síndico que eu posso indicar". Então essa é tudo isso, mas assim, é sempre o boca a boca, é sempre mais faz muito é um peso muito grande nessa divulgação. Nesse boca a boca, o Beth, se eu puder acrescentar, né, ele só funciona quando numa boa venda. Que o boca É, a boca pode funcionar tanto Um bom bem, pós-venda é, um também. bom pós-venda, do é. que pro mal também. A gente tem que saber se vender, né. A verdade é essa, né. Eu acho que é Exatamente. muito Até no amor importante tem a que se gente vender. saber é muito Exato. importante a gente Mostrar saber sua se imagem. vender, né. Conhecer o teu cliente, procurar saber o que que teu cliente quer e saber se vender. Acho que se você não souber se vender, você não consegue nada, nenhum nada vai Sucesso. ser nenhum sucesso. Se você não souber se vender, não adianta. Olha, esse corte vai valer os 3 aqui, hein. Eh, Verônica, agora uma pergunta extremamente profunda, né, porque vender um óculos, está vendendo um óculos, tem a sua importância, tem a sua relevância. Vender um material de limpeza tem sua importância. E aí, como é que a gente vende responsabilidade social? Pois é, como é que a gente vende responsabilidade social? É verdade. É um desafio, mas, nós estamos iniciando uma nova etapa e a gente pretende fazer lives para falar sobre esse tema e convidar pessoas de alta penetração no esporte, em atividades esportivas diferentes entre si, para que elas venham abordar esse tema com a gente e colaborem nesse sentido para a gente aprofundar mais o esclarecimento e o domínio da sociedade sobre esse tema, Você porque entende, você é você diferente. você percebe uma certa resistência das Não, pessoas em não, em em eu em não participar, né, eu de não percebo resistência das pessoas em participar, mas eu sei que até porque o mundo está muito corrido, a vida é corrida demais, as pessoas deixam para lá o que não é prioridade naquele momento. E como uma pessoa, o que que é responsabilidade social? É você auxiliar aquele que está necessitado, ou aquele que pode ter, por uma oferta de uma atividade de esporte ou de cultura, ela pode ter a sua vida transformada, mas ela sempre vai ficar para depois, porque ela não é conhecida, ela não é vista, não é percebida. Então, isso fica para depois. E, o que a gente quer é justamente mostrar que, para darmos frutos, para sermos uma sociedade melhor, a gente tem que participar, todo mundo junto. perfeito. Agora a pergunta é é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala a palavra empreendedorismo, muitas vezes a gente a gente acaba caindo no vender, né, mas empreendedorismo é muito mais do que isso. Empreender é muito mais do que você trazer, né, para o nosso dia a dia facilidade, trazer valor, né. Empreender, hoje em dia usam muito a palavra experiência, né, você leva experiência para a pessoa, né. Exatamente. Mas o empreendedorismo é tudo isso e mais um pouco, né. E o empreendedorismo, você pode empreender, a gente tinha falado aqui das mulheres, né, porque eu tô é uma associação entre empreendedorismo e o empoderamento da mulher, mas você pode empreender dentro de casa, você pode empreender, né, na sua família, você pode empreender onde você puder empreender. Você acha que o empreendedorismo ele, ele traz maior empoderamento para as mulheres? Traz. Porque cria mais independência para a mulher, né? E
vamos ser bem sinceros, né, dependendo da área do que você trabalha, eu vejo isso no meu ciclo social, né. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com TI, né, na época, isso tem muitos anos, ela já tá até em outra área. Ela descobriu que ela que resolveu os problemas, a maior parte dos problemas, ficava até mais tarde na empresa, na época. Ela descobriu que ela ganhava menos que o colega dela. Isso ocorre muito, né, tanto que ela resolveu sair para fazer o próprio negócio dela. Então há esse diminutivo. Então o empreendedorismo ele é bom para criar independência para as mulheres, né. Eu vou ser bem sincera, não é que eu seja contra o CLT, né, mas eu sempre incentivo, pessoas a terem o seu próprio negócio, criarem a sua própria liberdade, não ficarem refém de um trabalho que às vezes, né, tirando o concurso público, pode até tirar teu emprego uma hora ou outra. Então, eu sempre incentivo as pessoas elas criarem a sua própria liberdade. Beth, hoje em dia, eu estaria sendo muito leviano se eu falasse por questões de moda, apesar de ver muito isso, né? Quando o racismo ficou em moda, né? Quando falar de mulher ou falar do social vira moda, acaba virando banal, mas de alguma forma até traz algum senso coletivo positivo, né? Porque ou pelo menos estimula a sociedade a um pouco debater sobre o assunto, né? Sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, de forma de valorizar, tirar um pouco dessas diferenças que existem entre homens e mulheres. Eh, Como é que você vê a questão no momento que você resolveu empreender, né? Isso trouxe para você como mulher, pelo menos a si próprio, pelo menos a você, a se olhar no espelho, mais empoderamento? Você se sentiu mais mulher ali no momento em que você falou: "Eu vou empreender"? É, eu com a idade que eu tenho, eu já vi a gente já viu muito, né. Então o que eu percebo é o seguinte, é um é um ciclo, porque antigamente, há muitos ainda acontece, mas antigamente, as mulheres que viviam em casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, aquela coisa toda, e assim, nem ela se valorizava, que dirá a sociedade de uma maneira geral. Então, aí quando nós mulheres começamos a ir para a rua, começamos a trabalhar com essa dificuldade toda que é, porque existe, isso que você falou realmente existe, então a gente se se sente mais valorizada. Eu acho que é uma autovalorização mais do que qualquer outra coisa, porque a gente percebe, a gente sabe que, assim, você se sente melhor. Mas eu acho que o mais importante em relação a isso, e hoje eu acho que isso é uma coisa que vai começar acontecendo, a mulher que fica em casa e cuida da casa e cuida dos filhos, enfim, também é valorizada. A gente perdeu essa coisa de dar valor ao que tem valor. Porque também tem valor. Uma mulher que resolve ficar em casa, cuidar dos filhos, na educação dos filhos, também tem um valor. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante em relação a empreender. É saber que qualquer coisa que uma mulher faça, ela tem valor. Então, eu acho que essa é o maior aprendizado que a gente tem, que a gente passa por fases, né. Tem uma fase que você não tinha valor nenhum, depois você teve que queimar sutiã na rua para poder ser valorizada, né, e hoje em dia a gente tem que começar a mudar um pouco esse pensamento, tem que começar a pensar que a mulher é valorizada, seja lá como for. Qualquer coisa que ela fizer que dê prazer a ela, que dê a independência, autonomia, qualquer coisa tem que ter valor, como se fosse um homem também, mas hoje a gente está falando das mulheres, né. Eu costumo, quando eu estou fazendo reflexão sobre qualquer tema, eu acho que a gente não pode ter tabu para debater sobre qualquer coisa, senão Uhum. a gente acaba omitindo a oportunidade de uma evolução, seja ela qual Claro. for, né? Ainda que a gente mantenha o tabu, mantenha o nosso preconceito sobre aquele tema, não falar sobre ele é uma forma da gente imputar a nossa evolução, nossa própria evolução.
E aí quando eu faço uma reflexão sobre esses determinados temas, eu retorno. Eu penso na primeira mulher que precisou deixar os filhos em casa para ir trabalhar, né? O como os vizinhos devem ter olhado para ela. Olha lá, A mãe deixando os imprudente. vizinhos, a mão imprudente, deixando os filhos em casa para sair com as amigas. Olha lá. Meu Deus, é irresponsável, né? Mas homem sair pro happy hour e beber Pode à vontade, todas. É. né? Hum, E aí eu vou pegar muito mais abrangente aqui com a Verônica, porque isso aconteceu comigo e eu acredito que pode ter acontecido com ela, às vezes não, às vezes ela fala, não, tá tudo bem, né? Quando ela chega em casa, né, e resolve, vou abrir uma ONG. Como é que foi isso? Teve alguma a coisa assim da família falar assim, opa, o que é isso? Como é que então a gente passa a comer, mãe? Então, Quem vai fazer minha Quem comida? vai fazer minha comida? eu não fazia comida, agora que eu faço. Olha, Porque meu marido era filho de italianos e ele fazia comida e também a gente tinha uma vida muito, muito movimentada. A minha mãe ficou idosa, a gente ou ela eu passava na casa dela, tinha almoço na casa dela e se comia por lá, e a gente eu não tinha uma vida, Rotina, assim, né? Aquela coisa da disciplinada como eu rotina. tenho hoje. Ao contrário, a minha vida era totalmente imprevisível, nunca se existe alguém que nunca passou por rotina, essa que vos fala. Mas eu vejo o seguinte, quando eu fundei o Semente do Esporte, eu estava no aeroporto em Brasília. A gente tinha ido eu tinha ido a uma reunião no Ministério do Esporte, e o pessoal da confederação tinha ido se despedir dos atletas que iam para os Jogos de Atenas em 2004, perdão, em 2008, e aí o o aeroporto fechou, até hoje eu não sei porquê, e eu tinha que ter um CNPJ, e era sobre voluntários, que é terceiro setor. Falei assim: "Pô", estava todo mundo da confederação lá, falei: "Gente, vamos abrir uma ONG, eu vou abrir, vocês topam fazer isso juntos?". Aí eles toparam. E aí foi. A gente fez com 5 professores de educação física. E aí quando eu cheguei em casa que eu avisei que eu tinha aberto uma ONG. e Nem aí? a propósito, eu fundei uma ONG. Aí Teve um impacto? não, aí no começo, bom, ninguém falou muito, mas à medida que as coisas foram caminhando, aí eu comecei, eu não tive o apoio. Apesar deles toparem colocar os CPFs quando falta alguém que não tem, porque ONG sem dinheiro, ninguém quer entrar. Então as pessoas têm medo, têm receio, acham que vão se comprometer, não sabem como você é e não sabem se você vai ser correto, então ficam com receio. E aí meu filho topava, botava o dele, do meu marido, botava o dos meus sobrinhos, meu sobrinho também entrou já. E é a família que entra para apoiar nessas horas. Mas não que eles achem que eu vou, mudar a minha vida com isso, ou mudar o mundo, eles ainda balançam. De vez O em quando eu tenho mais apoio, meu filho é voluntário, ele faz a voz, porque ele é dublador, ele faz a voz das nossas gravações quando precisa, mas eles ainda não bateram o martelo não. Rodrigo, posso continuar? Posso terminar? Ah, tá. Então, gente, já passou uma hora. E não que tem que terminar, mas vamos finalizar. Não finalizar com uma pergunta, não. As últimas perguntas aqui, tá? Eu acho que fazem algum sentido naquilo que a gente já está falando. Vamos criar num roteiro que a gente está seguindo, Uhum. tá? Alva, apesar do pouco tempo que você tem e uma jornada incrível que você tem pela frente, sim. né? Se uma mulher hoje quiser empreender, e aí uma amiga sua, olha, eu quero agora passar a ter meu próprio negócio. Você disse que a aconselha. O que você diz a elas? Primeiro de tudo, eu peço para ela ser bastante resiliente, porque não é um caminho fácil, tem muitos percalços. E o segundo, tem que saber qual área ela vai agir. Se ela for agir no e-commerce, ela vai ter total minha ajuda. Agora, se for em outras áreas que eu não conheço,
Eu vou tentar fazer o possível, mas o mais importante é você dar gasolina para essa pessoa correr mais atrás, independente de onde ela vai fazer e de como ela vai fazer. Porque, cara, vamos ser bem sinceros, a gente tem um monte de ciclo de amizade. O que mais a gente tem, às vezes, é gente que critica. Ah, não, às vezes não tem ninguém pra chegar ali. Pô, dá pra fazer. Dá pra conseguir. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo. E, e vai seguindo, né? Eu vou te falar, medo todo mundo tem, né? O que faz a gente ter coragem é que a gente passa por cima do medo, entendeu? A gente passa por cima das coisas, né? Das coisas certas, é claro, né? Pra gente conseguir o que quer. Entende? Então, às vezes as pessoas têm medo do quê? Porque o empreendimento, uma hora você tá aqui e outro dia às vezes você tá aqui. Às vezes não tem uma estabilidade. Então você tem que criar um equilíbrio em cima disso. Então, o que eu aconselharia é isso. Coragem não é Coragem e ausência do resiliência. medo. A Exatamente. coragem não é ausência de medo. Sim. Coragem é você ter medo E e ir mesmo mesmo assim. assim. É isso mesmo. Ô, Beth, nesses auge dos 64 anos, vamos contar quantas vezes a gente falou isso, né? Pode falar. Qual Caramba, gente. conselho, aquele conselho de mãe, de mulher, você daria para uma empreendedora que está começando hoje? Bom, primeiro eu tenho que parabenizar, porque é uma decisão importante e tudo. Procurar, assim, ter um pouco de cautela, se organizar, buscar saber que tipo de empreendimento você quer fazer e, assim, o que que cabe nesse empreendimento que você quer, como é que você tem que se posicionar, porque, assim, eu é importante como você acabou de falar, né, é importante a gente ter coragem. Se a gente não tiver coragem, a gente não faz nada, mas a organização, o planejamento, tudo isso também é importante. Concordo. Porque senão você começa assim, a coisa e você perde a mão e fica muito complicado. Então eu Sim. acho que coragem, vontade, mas também tem que ter E organização. E comprometimento também. comprometimento também é importante. Verônica, você recebeu uma amiga em casa toda empolgada. Aquela coisa, aquele olhar do vou salvar o mundo. Qual conselho? Ela quer abrir uma ONG. Qual conselho que você daria para essa pessoa? Só falta assim, não abra, né? Não, não. Não. Não ONGs faça. são necessárias, porque as demandas sociais são gigantes. Tudo que você faz te permite observar uma série de demandas, de necessidades verdadeiras, reais. E é muito, muito enriquecedor para o seu espírito você fazer uma ação assim. O conselho que eu daria para essa pessoa é que ela sentasse primeiro e estudasse, e eu ajudaria, claro, se ela quisesse, todas as possibilidades que a sociedade oferece para que o terceiro setor evolua, porque existem inúmeras oportunidades. Acontece que, como as pessoas abrem no sufoco, na correria, querendo resolver para ontem, Sem na planeja pressão, como a gente falou ainda há pouco, sem planejamento. aí o que que acontece? Nessa correria, você é impedido de ter tempo de ver por exemplo, o SESC, o SENAC, o Sistema S oferecem muitos cursos gratuitos e muitas oportunidades de desenvolvimento da garotada. Existem, por exemplo, o Google Grants, que é doação de, de, de de créditos para você fazer campanhas no Google para organizações sociais, ONGs, né, organizações sociais. Uhum. O Microsoft Grants, que é a doação de softwares e doações de sistema 365, por exemplo. Existem muitos caminhos que essa pessoa talvez tenha que estudar, tenha que ter conhecimento Ela tem que antes de conhecer dar o para ela primeiro passo. articular tudo, porque quando ela começar, ela já tem Sim. essas possibilidades nas mãos. E a Microsoft ainda tem parceiros que que orientam como a pessoa a usar essas ferramentas. Ou seja, como você pode se organizar, fazer um bom planejamento,
articular ações, e aí sim você seguir. Bem, nós estamos chegando aqui no nosso último bloco. Tem algumas perguntas bem objetivas agora para vocês. E o que eu quero saber é da empresa de vocês, da perspectiva, né, de vocês daqui para frente. Agora, já falamos muito de experiência, falamos muito do passado, da nossa essência. Agora eu quero saber da Oxy, né? Quais os próximos passos, né? Os sonhos para o seu negócio. Então, a minha ideia é expandir a Ox, né, ela ser uma referência de óculos de sol e óculos de grau aqui no país, né. Por enquanto ainda só trabalho com óculos de sol, né. E eu pretendo no segundo semestre, né, apesar que tá bem perto, trabalhar com armações, lentes, né, corretivas e tentar abrir lojas também, né. Então isso eu sei que é um processo. Não vou conseguir, talvez eu não consiga fazer ainda esse ano, mas eu tô trabalhando para poder fazer tudo isso esse ano. E quais são os próximos passos da QG, Beth? Olha, Rodrigo, os próximos passos são crescer, né? Com calma, com cuidado, mas é o crescimento. É o crescimento, eu acho que esse é o objetivo, né? De todo mundo. No meu empreendimento não tem. São variações sobre o mesmo tema. Então, é o crescimento com calma, com cautela, mas é isso. Quais os próximos passos aí da Semente do Esporte agora? Qual você pretende, né? Aquela pergunta de estagiário, como você quer estar daqui a 5 anos? Cara, eu quero estar de outro jeito. Eu quero ter conseguido usar os $10.000 que o Google Grants Olha, dá de crédito para a gente fazer campanha. Eu quero porque a gente não acertou ainda as palavras-chave. Eu quero ter conseguido aprovar não, isso eu quero conseguir, se Deus quiser ainda esse mês, aprovar o projeto de tênis que a gente tem para o Parque Olímpico, que eu entendo ser um legado olímpico e, portanto, direito de uso da sociedade. E também eu quero ter conseguido colocar em prática regular os cursos de natação para professores de natação, para justamente melhorar o ensino, a qualidade do ensino, e, finalizando, fazer um documentário com os melhores profissionais do esporte, para ficar como transferência de conhecimento para a juventude que está entrando no mercado e que precisa conhecer muito do que já se fez, como legado também. eu acho que quando a gente empreende, ou quando a gente vira empreendedor, tem um negócio próprio, eu acredito que vocês têm um propósito. Acho que sem propósito a gente não, né, Não e anda. não anda. E assim, e aí, independente se é daquilo que você vende ou daquilo que você, o serviço que você tem, qual o legado, ou Alva, que você gostaria de deixar como empreendedora? Pô, uma difícil pergunta para mim. Eu nunca parei para pensar que legado eu quero deixar. Mas eu acho que eu vou te falar, eu penso mais em deixar um legado para minha família, entendeu. Eu nasci de uma família muito pobre, eu cresci na favela, então, tipo assim, eu espero que num dia, caso eu tenha filhos, que eles tenham a base que eu não tive no estudo, que eles consigam ter o que eu não consegui. Então, eu penso mais no que eu posso falar, o que eu posso deixar. Tipo, eu não sou herdeira, mas eu pretendo deixar alguém herdeiro. Isso é bom. Ô Beth, nesse mesmo propósito, né, de empreendedora, acredito que você já tenha deixado, né, e aí eu vou mais profundo para você conseguir responder de uma forma muito mais tranquila. O dia que seus netos pegarem uma foto da vovó Beth, qual o legado ela deixou como empreendedora? Que eles vão estar falando na escola? Como é minha vovó Beth? É, eu acho que você é uma avó, nós, né? Somos avós bem diferentes, né? A da empreendedora Daquele Beth. da empreendedora. A minha vontade é deixar a realidade da vontade de fazer alguma coisa. De não desistir, de não achar que não dá mais tempo de fazer, porque afinal de contas eu comecei a QG, eu já tinha mais de 60 anos, né, então eu acho que é isso,
é mostrar que nunca é tarde, que a gente pode conseguir os nossos sonhos, pode seguir os nossos sonhos, nossas vontades, apesar da idade, apesar da vivência. Sensacional. E aí eu vou mais profundo ainda na nossa amiga Verônica. Eu acredito que todo mundo que queira abrir uma ONG vai da loucura, né? Do louco até a, ao santo, vamos botar assim, se eu posso colocar essa palavra tão sagrada, mas do legado daquilo que você está fazendo, que eu acho que de alguma forma transmite um valor muito, né? Porque você está fazendo, querendo fazer bem ao próximo, né? Na hora que você faz uma ONG, né? E você acha que você deixará esse legado de empreendedora de uma ONG como uma semente para que as próximas gerações de PLCs? Então, uma ONG não é uma herança. A ONG não é minha, ela é da sociedade. Então, o meu trabalho é para a sociedade. O que eu vou deixar é uma instituição, se Deus me permitir, e eu trabalhar direito, né, porque Deus disse: "Faça que eu te ajudarei". Então, aí o que eu vou deixar é uma organização muito bem estruturada, para que ela possa continuar plantando e desenvolvendo o esporte e a educação pelo país. Então, como última pergunta, para a gente aqui deixar um legado, né? Nós estamos aqui com esse propósito hoje, deixar Sim. um legado para as redes sociais, para os outros empreendedores, para as outras mulheres, né, que sejam aqui representadas. A Alvinha está querendo empreender. A Alvinha quer vender óculos. A Alvinha quer vender tudo. O que, que Hum. você daria para a Alvinha como sugestão? Como Alvia jovem? a Alvinha mais jovem, tá ali com aquele brilho nos olhos. O que, que você deixaria para ela como o que talvez ela pudesse mudar, ou o que você daria como sugestão para ela ser melhor? Olha, eu vou te falar, não me ao ponto que eu cheguei hoje, pode ser até um pouco arrogante da minha parte, mas eu precisava passar pelo que eu passei, para me tornar a pessoa que é hoje. Talvez eu falaria pra Alva do passado ter mais paciência, entendeu? Eu era muito jovem, então eu era muito explosiva, peito de aço, que achava que podia enfrentar tudo e todos, né, aquele senso de justiça. Então, com isso, eu me afastei de muita gente. Então, talvez eu falaria pra Alva do passado ter muita paciência, mas as escolhas que ela fez no passado foram necessárias para me tornar a pessoa que eu sou hoje. A Beth, a Bethzinha, a Beth pequena. Qual conselho você daria para a Beth que está começando, né, seguir os caminhos e ter sucesso? Eu não tenho nem muita certeza do que eu faria, né, diferente, mas eu procuraria trilhar uma um caminho que eu acabei não conseguindo, porque quando eu comecei, entrei para a faculdade, tinha uma dificuldade financeira muito grande na minha família, e eu deixei de estudar para poder ajudar na família, né, e tudo. E aí depois eu acabei não voltando. Então, se eu pudesse ter essa opção, eu voltaria seguindo, não que eu fosse ser uma professora, nada disso, mas eu acho que é uma vivência que eu acabei não tendo. E isso fez falta para mim, mesmo como empreendedora, fez falta para mim essa vivência acadêmica. Então eu faria isso. Eu 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 buscaria um novo começo nesse caminhar. Verônica, você disse para mim que são 17 anos, né? Qual conselho você daria para a Verônica que está ali assinando o documento para poder criar sua ONG? Vá em frente. Conte comigo. Bem, pessoal, achei incrível, tá? Eu tive aqui com 3 mulheres fortes, incríveis, com histórias maravilhosas. Esse foi mais um Disciplina Conecta e espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.